Sabe o que o papel, a pólvora, a bússola e o cigarro eletrônico têm em comum? Não sabe? Todos eles foram inventados na China, que é o nosso tema do vídeo de hoje. O país com a segunda maior população do planeta, o país com a segunda maior economia do planeta e com algumas cidades fantasmas, as quais a gente vai falar hoje sobre 5 delas, 4 dentro da China e uma fora dela. Antes de falar delas, a gente precisa voltar lá no tempo um pouquinho para 1998, quando a gente teve uma reforma no mercado imobiliário chinês, onde empresas privadas passaram a ter mais autonomia dentro do mercado, e aí a gente começou a ter um boom muito forte na construção civil, passando de 10% da relevância do PIB em 2000 para 30% da relevância atualmente, o que é um número muito expressivo, chega a quase 1/3 da economia chinesa dependente do mercado imobiliário, o que preocupa muita gente. Por isso vocês já devem ter ouvido falar da bolha do mercado imobiliário chinês, da crise que está por vir, muita gente falando, muitos especialistas analisando a questão da China. Mas o fato é que, de 2000 para cá, a China teve uma crescente muito forte na sua taxa de urbanização, saindo de 35% em 2000 para 65% em 2022. Tá? E esse número, como a gente sabe, então é 65%. A gente compara com o Brasil, hoje a nossa taxa de urbanização de pessoas vivendo nas cidades é de 80%. Então a China ainda tem para onde se urbanizar, ainda tem uma taxa de urbanização que pode crescer muito. Tá? Porém, a população é outro aspecto. De 2000 para hoje, cresceu quase 200 milhões, o que é um número bastante expressivo se a gente comparar com o Brasil, que é quase toda a nossa população. Porém, nos últimos 2 anos, a população da China decresceu, a taxa de natalidade está baixa e a população caiu nos últimos 2 anos. E esse é um ponto que preocupa bastante e que contribui também para essa crise do mercado imobiliário que aos poucos vem se apresentando, né? Há muitos anos pessoas já vêm prevendo essa crise, mas ela pode estar cada vez mais perto. O que acontece, né? A gente teve recentemente, inclusive a empresa Evergrande, a principal empresa do setor, a antiga principal empresa do setor, quebrando ali em 2021, tá? Por dívidas acumuladas, tá? E a outra empresa muito grande, a Country Garden, também vem passando por dificuldades econômicas seríssimas e com uma dívida crescente, tá? O que está acontecendo, então, no mercado imobiliário chinês? Tá? É muito comum, seja a empresa, seja as pessoas, comprarem imóveis como investimentos. Então, as empresas constroem, né, as construtoras constroem uma cidade, constroem prédios, etc., moradias, imóveis, como forma de investimento de acordo com o valor futuro. Então, elas conseguem o crédito de acordo com o que vai valer aquele imóvel. Ó, estou construindo um imóvel que vai valer 1 milhão. As pessoas compram porque esse imóvel é uma reserva de garantia. A bolsa chinesa ela é muito volátil, mas nem vamos falar disso agora. Mas então, os imóveis é algo cultural atualmente na China como um investimento. Então as pessoas compram imóveis, as empresas constroem, incorporadoras constroem muitos imóveis e acaba que a gente tem hoje 648 milhões de quilômetros quadrados que ainda sequer foram vendidos, de imóveis que estão prontos e não tem comprador. Tá? Então é isso que a gente chama de uma bolha, algo que pode estar muito inflado para uma capacidade insuficiente de demanda. Então uma oferta muito grande para uma demanda muito pequena. E é isso que aparentemente está acontecendo na China. Então as dívidas das construtoras estão aumentando cada vez mais, não está tendo comprador suficiente. Em muitos casos a gente acaba chegando nas cidades fantasmas, cidades que foram construídas, não totalmente, algumas foram construídas totalmente e não tem moradores, algumas foram parcialmente construídas e também não tem moradores, mas a gente vai falar de 5 delas agora. A primeira cidade, State Gas Mansions, é uma cidade que era voltada, né, um conjunto que seria voltado para alta elite chinesa, só de mansões, como a gente pode ver aqui nas imagens, estão mansões com pilares de mármores, bonitonas, né, que seria voltado para elite chinesa, mas que acabou sendo abandonada em 2012 pela construtora, tem ali alguns indícios de corrupção também, e acabou estagnando, as obras acabaram se estagnando, e aí está uma cidade abandonada, uma cidade fantasma. Hoje, quem for lá vai encontrar gado e também algumas aves naquela região, mas mansões lindíssimas que nunca foram utilizadas. Outra cidade bem interessante é a cidade de Cambashi, né, que foi construída para ser a possível nova capital do distrito de Ordos,
prevista para uma população de 1 milhão de pessoas, mas que conta com 150 mil. Então tem uma vacância enorme e é considerada atualmente uma cidade fantasma, tá? Porém, a construtora e até alguns membros do governo dizem que essa cidade vai atingir seu 1 milhão de pessoas, usando como exemplo a cidade de Zhendong, em Henan, e também o distrito de Pudong, em Xangai, que foram essas duas cidades, começaram como cidades fantasmas e hoje atingiram seus milhões de habitantes. Então, tem um pensamento positivo de algumas pessoas em relação a Cambashi, que ela ainda vai despontar, mas por enquanto é uma cidade que está muito mais vazia do que ocupada. Uma cidade bem interessante é a cidade de Thamestown, então a cidade Tamisa. Exatamente, tu pensou Rio Tamisa, lá no sul da Inglaterra, acertou. Então ela é uma cidade toda baseada no modelo britânico, seja de arquitetura, seja na parte cultural, seja na parte das ruas, enfim, tudo. Tem até os telefones, as cabines telefônicas vermelhas lá, também tudo baseado como se fosse uma cidade inglesa, porém ela está vazia, tá? Também não tem habitantes e ela serve hoje como turismo, muita gente vai tirar foto de casamento lá na cidade. A quarta cidade de Tiandusheng, acredito que seja assim que se pronuncie, é um conjunto habitacional também em Hangzhou, tá? E essa, como a outra a gente viu que era uma cópia de uma cidade inglesa, essa é uma cópia de Paris e tem até uma torre Eiffel dentro da cidade com 108 metros de altura. Então ela foi toda baseada numa cidade francesa, Paris no caso, tá? E hoje possui apenas 20% da ocupação total, tá? Então é uma cidade que foi um conjunto ali para 10 mil pessoas e hoje tem apenas 2 mil pessoas morando. E a última cidade, porém não menos importante, Forest City, que não fica nem na China. É uma cidade voltada para chineses, porém construída na Malásia. Ela é uma cidade que era para ser uma cidade ecológica, intercalando árvores com prédios, árvores dentro dos prédios, uma ideia parecida ali que a gente vê em alguns locais de Singapura, tá? Mas a gente teria uma ecocidade ali toda interligada, bonitona, como a gente mostra aqui nas imagens, porém, né, ela também abrigaria 1 milhão de pessoas, porém só 15% da obra está pronta até agora, né? A gente teve alguns problemas ali com a Country Garden, que eu citei antes, uma dívida crescente, exorbitante, fizeram as obras paralisarem e a gente tem 1% só ocupado. Então, aproximadamente 10 mil pessoas num espaço voltado para 1 milhão de pessoas, né? Isso é bem interessante, que tem algumas entrevistas do pessoal lá que se sente sozinho, só quer sair daquela região, né? Muitas pessoas compraram para ser uma segunda casa também, investimento, como eu falei antes, mas a cidade está totalmente abandonada. Então, uma cidade fantasma dentro da Malásia, voltado para a população chinesa, construída por uma construtora que está com uma dívida absurdamente alta. Essas foram 5 das várias cidades fantasmas que a gente tem na China. A gente pode ver que algumas por uns motivos diferentes das outras, mas o fato é que a gente tem, sim, uma demanda que está caindo na China e uma oferta que continua grande, e é isso que pode causar essa tal bolha, essa tal crise chinesa que muitos especialistas vêm alertando. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que de fato vai compensar com uma taxa de urbanização crescente? Se a China chegar a 80%, 90% da população em áreas urbanas, vai compensar toda essa oferta gigantesca? Ou será que a China vai dar um outro jeito de sair dessa crise e continuar crescendo? Enfim, deixa aqui embaixo a tua opinião e, claro, isso também afeta o Brasil, a gente pode falar em um outro vídeo. É importante lembrar que 63% do ferro que a gente exporta no Brasil vai para a China, e o ferro é a nossa terceira maior exportação, atrás apenas da soja e do petróleo. Se a construção civil na China desacelerar, o Brasil também pode ser fortemente afetado. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Deixa aqui embaixo suas opiniões sobre o mercado imobiliário da China, as cidades fantasmas, se tu gostaria de conhecer, se gostaria de morar lá, se gostaria de nunca pisar lá. Deixa aqui pra gente. Até a próxima. Tchau!